Bom dia, meus queridos, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Então vamos começar mais uma semana, né? Graças a Deus. Hoje, 13 de setembro de 2021. Bom, então vamos começar, né? Fazendo as correções da atividade da aula passada. Quem lembra que foi que nós falamos na aula passada? Da aula do dia 6. Nós falamos sobre a independência do Brasil, não foi isso? Bom, então vamos fazer uma leitura para a gente fixar melhor do que aquilo que nós falamos, depois vamos responder, né? Conferir a atividade junto, né, com vocês. Bom, então acompanhe a leitura aqui junto comigo, por favor. Preste bastante atenção, pegue aí o material de vocês e vamos acompanhar junto comigo. Então, temos assim: a independência do Brasil. Antes de partir para Portugal, Dom João VI esvaziou os cofres do Banco do Brasil, levando quase todo o ouro para Portugal e deixou Dom Pedro como príncipe regente. Os portugueses, porém, não gostaram da permanência de Dom Pedro no Brasil, pois queriam que o Brasil voltasse à posição de colônia. Os brasileiros elaboraram, então, um documento assinado por milhares de pessoas, pedindo a sua permanência no Brasil. Dom Pedro se mostrou favorável à solicitação. Como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Bom, essa aqui é uma frase bem importante, né? Que ficou conhecida como a frase do dia do fico. Esta declaração de Dom Pedro foi feita no dia 9 de janeiro de 1822, data que ficou conhecida como o Dia do Fico. Dias depois, Dom Pedro formou seu ministério, nomeando para ministro do rei José Bonifácio de Andrade e Silva. Como as ameaças de Portugal continuaram, Dom Pedro, que fora controlar conflitos entre brasileiros e portugueses na província de São Paulo, anunciou às margens do riacho Ipiranga, em São Paulo, no dia 7 de setembro de 1822. Brasileiros, as cortes de Lisboa querem escravizar-nos. De hoje em diante, nossas relações estão quebradas. Nenhum laço nos une mais. Estamos separados de Portugal. Puxando a espada, gritou: independência ou morte? No dia 12 de outubro de 1822, Dom Pedro foi aclamado imperador do Brasil com o nome de Dom Pedro I. Bom, então aqui a gente viu, né, que no dia 7, né, de setembro, às margens do riacho Ipiranga, Dom Pedro, né, puxou a sua espada e gritou: independência ou morte. Bom, então aqui nós temos agora uma atividadezinha para a gente responder, né? Então vamos lá, vamos ver
né? Que cada um conhece já um pouco, né? Vocês já são aluno do terceiro ano, já conhecem um pouquinho a mais sobre essa história da independência. Então, vamos revisar aquilo que vocês já conhecem. Bom, então aqui, pesquise sobre nossa pátria e responda as perguntas. Bom, qual é o nome da sua pátria? Bom, então a palavra pátria quer dizer qual é o nome do seu país. Qual é o nome do nosso país? É o Brasil. Então, coloquem aí, meus amores, Brasil na primeira questão. Na letra B, em que dia é comemorada a independência do Brasil? Qual foi o dia mesmo? Dia 7 de setembro. Então, vamos botar lá, ó. Dia 7 de setembro. Ok? A letra C. Onde e quando ocorreu a independência do Brasil? Bom, de acordo com o que está escrito aqui, ocorreu, né? Onde e quando? Onde? No Riacho, né? Ipiranga, tá certo? Eu vou colocar aqui direitinho para que vocês possam estar colocando aí de forma que não passe das linhas, né? Então, vamos lá. As margens do Riacho Ipiranga. Ipiranga. E quando, né? Quando foi no dia 7 de setembro. As margens do Riacho Ipiranga no dia 7 de setembro. Dia 7 de setembro. De que ano? De 1822. Não é isso? Bom, quem deu o grito da independência? Quem deu o grito foi Dom Pedro. Não é isso? Dom Pedro. Certo? Ok? Bom, então, aqui neste caso, crianças, eu coloquei aqui que o N é só Ipiranga, tá? Vocês coloquem aí, né? O I de Ipiranga. Tá certo? Bom, façam aí a correção. Bom, então aqui, quem deu o grito de independência? Dom Pedro, né? E por quê? Para que a gente não fosse, né? Para que nós brasileiros não fôssemos escravos de Portugal. Para não sermos escravos pode colocar aqui embaixo, tá? De Portugal. A letra E. Anote a frase que marcou a independência. Bom, qual foi a frase mesmo? Independência ou morte? Então, vamos lá, coloca aí, independência ou morte. Independência
ou morte. Colhe uma gravura referente à independência. Bom, isso aqui é uma questão pessoal, onde vocês irão colar, né, uma figura. Quem não conseguiu as imagens, figuras, vocês podem estar colocando também, pode estar desenhando, tá certo? Fica livre. Então, façam um lindo desenho, né? Aqueles que não conseguiram, achou que não ia fazer, que não poderia, deixou em branco, então, façam isso. Façam um desenho, tá certo? Bom, então agora vamos para o livro de vocês. Abram na página 80, tá certo? Página 80. Vamos lá? Bom, então hoje nós vamos falar, né, neste exato momento, sobre tratamento de esgoto doméstico. Bom, e como eu já falei, né, história e geografia, elas andam junto, como diz aqui, né? Há uma conexão com geografia. Esse assunto aqui também a gente está vendo lá, né? Bom, lá na parte das cidades, né? Quando a gente fala dos trabalhos públicos, dos serviços públicos, né? A gente está falando também sobre o tratamento de esgoto doméstico. Bom, então aqui, né, vamos acompanhar a leitura desse pequeno texto aqui na página 80. Tem assim: o tratamento de esgoto é outro serviço público essencial. Até 1900, muitos municípios brasileiros não tinham tratamento de esgoto. E os dejetos eram despejados em lagos, rios, no mar ou mesmo na rua. Com o tempo, o tratamento de esgoto começou a ser feito no Brasil, mas ainda há municípios sem esse serviço. Sabiam disso? Pois é. Você sabe como o esgoto doméstico é tratado? Bom, logo aqui abaixo nós temos uma imagem, uma representação de como esse esgoto ele é tratado, tá certo? Então temos assim: esgoto doméstico é formado pela água que utilizamos no cotidiano, né? Água que a gente lava a louça, água que a gente toma banho, a gente lava os cabelos, né? Bom, essa água contém resíduos que precisam ser tratados. Bom, então o que acontece? Olha aqui, né? A água suja, né? Que foi lá do esgoto, né? Saiu da casa. Então temos aqui a imagem 1. Ao deixar as moradias, a água, né? A água com resíduos vai para as estações de tratamento. Olha só aqui. Vai para uma extração. Então aqui no número 2, acompanha aí no livro de vocês. No número 2 temos aí: o esgoto passa por tanques com grades que servem para retirar sujeiras como plástico, papel, tecidos, vidros e outros. E vamos lá para o terceiro, que diz o quê? Que depois que ele chega às caixas de areia, onde ocorre o processo de filtração, em que a areia fica contida na caixa. Bom, aí na próxima página temos a sequência dessa história, né? Bom, então aí no 4, o que ele nos mostra? Ele diz que aqui no 4 é o seguinte: o esgoto chega ao decantador primário. Esse tanque filtra os grãos de areia e os outros resíduos pequenos que não foram filtrados na caixa de areia. Então, a gente pode observar que passa por 2 filtros. Um filtro onde fica a sujeira maior, depois passa por um segundo filtro onde fica a sujeira menor. E aí temos a 5ª etapa, que o esgoto chega ao tanque de areação, onde há substâncias vivas que agem para diminuir ainda mais a poluição da água. E, por fim, o 6, que lá no 6 diz assim, né? Na última
fase, o esgoto passa por um processo de filtração e limpeza com cloro para eliminar os resíduos mais resistentes, ou seja, para matar aquelas bactérias indesejáveis, não é isso? Aquilo que pode causar algum tipo de doença aos seres humanos. Bom, e aqui nós temos, pronto, agora a água já pode ser despejada na natureza. Então, essa água, depois de tratada, ela é devolvida, né, novamente para os rios. E logo abaixo nós temos aqui uma atividade, na página 81, e também temos uma revisão de tudo aquilo que a gente viu nessa unidade, né? Página 82 e 83 para que vocês respondam, tá certo? Bom, então, finalizamos a nossa aula de hoje. Agradeço a participação de todos, muito obrigada e respondam com carinho e atenção. E obrigada pelo carinho de todos.